Como nós vimos nos vídeos anteriores sobre as tópicas freudianas, né, a primeira tópica, por exemplo, e essa referência ao capítulo 7 da interpretação dos sonhos, uma das obras mais ilustres, mais importantes de toda a obra freudiana, e uma das obras que nós mais recomendamos aos nossos alunos e aos formandos e aos curiosos estudantes da psicanálise, surge naturalmente depois de tudo isso algumas perguntas, né? E a gente acaba se perguntando em que consiste de fato essa teoria, essa tópica, e ao que nós podemos de alguma forma, né, trazer e ajudar na compreensão, e é claro que a leitura da unidade vai trazer muito mais aprofundamento e conhecimento em torno desse assunto, é que nela Freud propôs dividir o aparelho psíquico, né, como nós comentamos, em instâncias, em etapas, em níveis, em locais. Então, de acordo com essa teoria, devem existir então 3 sistemas mentais, cada um dos quais caracterizados aí por sua relação com a própria consciência. Então, nesse primeiro sistema chamado de inconsciente, ou ICS, ele abrange elementos psíquicos, né, cuja acessibilidade à consciência é muito difícil, ou até mesmo em alguns momentos impossível, que requer o trabalho de um analista, de uma investigação muito mais profunda para poder trazer à tona esses elementos do inconsciente. Eles não são elementos acessíveis facilmente, então nós estamos dizendo de uma instância muito mais profunda, como a analogia apresentada do iceberg, como a parte mais submersa. Bom, o segundo sistema, denominado pré-consciente, vocês vão se deparar com a sigla PCS ao longo das obras freudianas. Ele também compreende os elementos mentais prontamente acessíveis à consciência. É aqueles que estão submersos, não estão na superfície, não são plenamente conscientes, mas são muito mais acessíveis, eles são muito mais de fácil acesso, a gente consegue chegar e trazer à tona esses elementos com muito mais facilidade através do processo de investigação e até mesmo da análise e da terapia com esses pacientes. O terceiro sistema, que é o chamado consciente, né, ou CS, que é a sigla utilizada dentro das obras da teoria freudiana, inclui tudo que for consciente em um determinado momento. A gente fala em um determinado momento porque a consciência ela é uma consciência presente, aos poucos alguns elementos conscientes vão ficando pré-conscientes e outros vão passando para instâncias mais profundas, como se a gente fosse levando eles para instâncias mais profundas. Então, essa ideia central da teoria topográfica é a de que, de fato, o aparelho psíquico, ele pode sim ser dividido em sistemas, né? Ele pode ser sim dividido em níveis, em etapas, né? Nesses tópicos, né? E baseando-se nas relações destes também com a consciência, ou seja, aqueles que são muito mais próximos à consciência conseguem emergir ou estar imersos muito mais rápido, ou aqueles que estão muito mais submersos e que temos muito mais dificuldades de acessá-los. Mas é claro que, diante de tudo isso, existem ainda algumas outras características que têm um pouco a ver com o processo primário, que é importante considerar. Uma delas é a catexias de energia mental. Elas são, sim, facilmente deslocadas, dotadas de acentuada mobilidade. Então, essas catexias, como essas energias de energia mental, elas são facilmente deslocáveis, elas estão sempre em movimento e elas podem ser condensadas. Então, elas são prontamente condensáveis, essas catexias. Então, essas são características importantes. A gente recomendo aos nossos alunos que sigam lendo a unidade, que leiam atentamente, que vale a pena aprofundar e que não se restringam apenas à unidade, mas que também fiquem atentos às referências complementares bibliográficas que são importantes para a formação dos psicanalistas. No inconsciente, nós precisamos considerar alguns outros mecanismos que estão presentes. Vocês vão se deparar com algumas noções, como a noção do deslocamento, a noção de condensação, a projeção, a identificação, entendendo um pouco, trazendo algum esclarecimento em torno do que significa cada uma dessas noções e desses mecanismos que estão presentes no inconsciente. O deslocamento, então, consistiria aí nessa mobilização e mudança de lugar de uma carga psíquica, um deslocamento da importância de uma unidade para outra. Eu me lembro muito, né, do filme Divertidamente, é um filme muito agradável de se ver, que traz um pouco essa noção do inconsciente como ilhas, comunidades. Então, essa ideia do deslocamento é quando você desloca essa carga, essa energia psíquica de uma ilha, de uma unidade,
para outra, então recomendo que assistam um filme que vai ajudar a ilustrar um pouco essa noção do deslocamento. A condensação já consiste na união de vários elementos separados que têm uma certa afinidade, então o filme também ilustra muito bem isso, porque traz aí essa noção de ilhas como a Ilha da Alegria, a Ilha da Família, a Ilha das invenções, da criatividade, e é claro que dentro dessas ilhas você tem elementos que são comuns, que não são a mesma coisa, mas que têm afinidades e que acabam ficando aí de alguma forma condensados nessas ilhas, já que eles são elementos afins. Essa seria uma das explicações de como que funciona o nosso aparelho psíquico proposto por Freud. Além disso, a projeção, que também produz geralmente numa situação de paranoia. Recomendo que assistam o filme Paranoia, ele traz um pouco a noção do como que funciona essa construção da paranoia, do conceito paranoia, em que esse sujeito ele acaba projetando seus impulsos agressivos sobre outro, ou até sobre outros, né, mais do que um necessariamente, e depois ele acaba se sentindo de alguma forma perseguido, acusado por esses mesmos impulsos que ele projetou. Isso também seria um dos mecanismos psíquicos que mostra como que a nossa mente funciona. Aquilo que a gente traz, a gente acaba projetando no outro, e isso é uma característica comum da paranoia. Seguimos adiante com a identificação ou transferência da ênfase do objeto para o sujeito, constitui uma manifestação psíquica muito mais geral, é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente se identifica, quando existe essa identificação, a gente entende que houve uma certa afinidade, quando não, a gente joga a culpa no anjo da guarda e fala que o pobre anjo da guarda não bateu com fulano. Muito bem, é isso.